Olá, tudo bem com vocês? A nossa unidade temática de hoje é conexões e escalas, né? O objetivo de aprendizagem da nossa aula são experiências da comunidade no tempo e no espaço. A gente vai ver uma coisa bem legal hoje que são tipos de moradia, né? Moradia é o lugar de vivência da pessoa. E existem vários tipos de moradia. Vocês sabiam disso? Ou vocês acham que todas as casas são iguais? A gente vai olhar uma por uma dessas que vocês estão vendo aí na figura e a gente vai entender quais são as diferenças dessas moradias e desses tipos de moradia. Primeiro, para descontrair um pouquinho, eu trouxe uma musiquinha aqui para vocês. Todo mundo já ouviu essa música. Quem lembra? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Só um trechinho, né? E aí você vê essa figura bem engraçada aí. Vejam só essa casa. Tá faltando teto, tá faltando parede, tá faltando chão. Ela é bem engraçada realmente. Ele chega a estar ali, ó, pensando como é que ele vai morar nessa casa, que tá faltando tudo, né? Vamos passear um pouquinho no tempo. Como eram as moradias no passado, como elas são agora e como será que elas vão ser no futuro, né? Antigamente, na época dos homens das cavernas, como o nome já diz, eles moravam em cavernas, né? Eles faziam a casa deles de pedra para poder se abrigar do frio, do vento, do calor, da chuva. E vocês sabiam que eles viviam, eles não passavam a vida toda morando num só lugar, né? Eles iam caminhando e andando e saindo de um lugar para o outro de acordo com justamente o clima, o tempo, a caça. Chegavam num lugar, caçava, se alimentava, aí já ia para outro lugar, né? Então, a casa que eles construíam, eles passavam um tempo, depois iam embora, né? Depois foi evoluindo, e aí as casas começaram a ser construídas com madeiras, né? O homem passou a viver mais tempo naquela casa que ele construía, ele já não ficava mais de um lado para o outro, procurando caça, procurando abrigo, porque eles começaram a passar mais tempo vivendo naquele lugar, né? E a gente vê aqui uma casa do futuro, né? Ultrassônica, com piscina, todo diferente. Ele pega um elevador para chegar em casa. Essa é a casa do futuro, certo? Por que será que as moradias são construídas de forma diferente? Por que será? Quais são os aspectos que influenciam para que uma moradia seja diferente da outra? A gente vai ver sobre isso também. Do que é feita a sua moradia? Como é a sua casa? É grande, é pequena? Tem um andar? Tem 2 andares? Né? A sua casa é no sítio? A sua casa é na cidade? Como é a sua casa? De que ela é feita? Ela é feita de tijolo? Ela é feita de madeira? Como é que ela é feita? É de barro? É coberta de palha ou é coberta de telha? Como é a sua casa? Aqui a gente traz para vocês vários tipos de moradia, tá vendo? Qual desses você se identifica mais? De como é que é a sua casa? E aí a gente volta para aquela pergunta. Por que que os tipos de moradia são diferentes? Vamos pensar um pouco sobre isso. Aqui a gente tem uma palafita. É uma casa que é construída na margem do rio ou da maré, né? E ela é suspensa na água, né? Ela tem os pauzinhos para ser suspensa, porque quando a maré sobe, não alaga a casa. Então, o que vai diferenciar uma moradia da outra é justamente o local que aquela moradia está inserida, certo? Se você mora no campo, se você mora no sítio, a sua casa tem que ser forte, tem que aguentar vento, tem que aguentar chuva, né? Mas se você mora na cidade, de repente você mora num prédio, por que na cidade são construídos tanto prédio? Foi a forma que o homem encontrou para que pudesse abrigar todo mundo, toda a população da cidade, porque a população foi crescendo de uma maneira que o homem viu que se ele construísse prédios, ia dar para abrigar uma maior quantidade de pessoas, tá? Aqui a gente tem, ó, tipos de moradia. E aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho como é formada
cada moradia dessa que a gente vai ver, tá? Os tipos de moradia são as moradas construídas pelo homem individualmente ou coletivamente, a fim de habitá-los, tornando-se então seus lares. As moradias são construídas segundo as necessidades e também segundo as condições de cada indivíduo, como eu falei para vocês. Por exemplo, a oca. Você mora numa tribo indígena, numa comunidade indígena. Você vai construir uma casa de tijolo? Você vai construir uma casa de madeira? Não. Os índios, eles moram em oca. As ocas são grandes, mais de uma família consegue morar ali dentro. Certo? Foi o meio que os índios encontraram de construir uma habitação, uma moradia para eles, com aquilo que eles têm em mão. Galhos, palha. Eles não agridem o local que eles vivem, eles não precisam destruir nada, nem derrubar árvore, nem nada para construir a moradia deles, tá bom? Outro exemplo de moradia é a casa de tijolo, né? É aquela mais comum que a gente conhece, que são tijolos. Ela é feita numa construção, usa cimento, usa brita, usa ferro, usa uma série de materiais para conseguir construir uma casa dessa, né? O telhado de telha utiliza madeira, certo? O iglu, vocês já ouviram falar no iglu? Para muita gente o iglu é uma novidade, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar. Praticamente não tem como a gente ver um iglu. O iglu, ele é feito de blocos de gelo. Só que a gente não consegue ver por quê. Já imaginou um iglu aqui em Vitória? Ia derreter no calor. Então, o iglu, ele é a moradia das pessoas que moram nos polos. Polo Norte e Polo Sul. São regiões muito frias. Então, as casas são construídas na neve, no gelo, né? E por isso é que eles não derretem. Aqui tem um exemplozinho, ó, das crianças construindo um iglu, certo? Aí a gente vai para a palafita, aquela que eu expliquei para vocês na outra imagem. Olha só, ela é construída de troncos, tá vendo? E de madeira. E ela é construída assim porque como ela é construída às margens dos rios, às margens do ribeiro, quando a maré do rio sobe, se ela fosse construída no chão, ela ia alagar a casa, né? No norte do país, a gente tem cidades inteiras que são construídas assim, de palafitas. Uma cidade, uma comunidade inteira vive assim. Só pode se chegar nesses lugares de barco, né? Não tem estrada para essas cidades. Opa, faltou um. Casa de madeira, tá? É construída de madeira, o material utilizado são troncos de árvore, certo? Aqui, na nossa região, a gente não vê muito esse tipo de construção, mas na região sul existe muita construção de madeira. As moradias são geralmente adaptadas ao tipo de local onde estão sendo construídas. Como eu falei para vocês, vai depender do local onde está sendo construído. É preciso levar em consideração as características geográficas de cada lugar, ou seja, o clima de cada lugar também, né? As moradias também são relacionadas à cultura de cada povo, possibilitando então que por meio de suas características possamos identificar elementos culturais, tradições e também observar o nível de desenvolvimento econômico. O que é que isso quer dizer? Como eu dei o exemplo da oca. Os indígenas, eles têm a cultura de preservar o local onde eles moram, né? Eles são um povo que eles não vão destruir o local que eles moram. Então, por isso, eles constroem as ocas com os galhos e palhas que eles encontram na natureza, né? Como ele falou aqui. Aí tem elementos culturais, tradições, nível econômico. Por que a gente encontra, tipo, na cidade... aqui em Vitória a gente não vê muito, mas na cidade a gente encontra muito palafita na beira dos rios. É a maneira que a população, com pouco poder aquisitivo, encontrou de construir uma moradia. Nem todo mundo quer morar ali na beira do rio, porque corre o risco da maré subir e a casa alagar. Mas existem pessoas que não têm condições. Por isso que o desenvolvimento econômico também afeta no tipo de moradia. As pessoas conseguem construir a casa com o que tem. Então, às vezes, tem casas de papelão, às vezes tem casa de madeira, que elas catam no lixo coisas para construir as casas, certo? Aqui fala um pouquinho sobre as ocas, mais um pouquinho, né?
As ocas são as habitações indígenas, tipicamente brasileiras, e o nome é originário do Tupi. Sua construção normalmente é feita por vários nativos e corresponde a uma moradia coletiva. Normalmente é feita de galhos, troncos de árvores, palhas e folhas. São geralmente bastante resistentes, podem durar muitos anos. Então a gente pensa que uma oca é construída com palha e na primeira chuva ela vai embora? Não, elas são construídas, são resistentes e moram várias famílias debaixo de uma mesma oca. Bem interessante, não é? Casa de tijolos e telhas. Essa é chamada casa de alvenaria, que corresponde à construção em que a estrutura utilizada para levantar a casa é unida por argamassa. Bem diferente uma moradia da outra, né? Olha aí os iglus novamente. Os iglus são habitações construídas em locais que apresentam baixa temperatura. Normalmente encontram-se nas regiões polares. Os iglus são construídos com bloco de neve, como eu falei para vocês. Não tem como ter um iglu aqui em Vitória de Santo Antão, porque a região é quente. Então, a gente só encontra iglus, né, esse tipo de moradia, nas regiões dos polos, nas regiões mais frias, certo? Mais um exemplo aí de palafita, né? Como eu falei, são habitações construídas em áreas alagadas, certo? E aí eu tenho aqui também um exemplo de casa de madeira, que corresponde à construção em que a estrutura utilizada para levantar a casa é a madeira. Já pensou uma casa toda feita de madeira? Interessante, não é? Olha aí, ó. Casa. Uma casa é uma residência e tem a função de moradia para um indivíduo ou conjunto de pessoas. Serve para a proteção do vento, do calor, do frio, entre outros. Então, assim, a gente tem esse nome casa e a gente colocou essa foto aí. Mas casa pode ser de tanto tipo, não é? Moradia pode ser de tanto tipo, como a gente acabou de ver. Aqui a gente tem o prédio, o edifício, né? Na sua comunidade aí perto da sua casa, tem muitos prédios desse? Como é que é? Tem mais casas ou mais prédios? Você está assistindo pelo YouTube, comenta aí, coloca aí nos comentários se você vê muito edifício ou muito prédio de onde você está, de perto da sua casa. Conta pra gente. Ó, um edifício, popularmente prédio, é uma construção com a finalidade de abrigar várias famílias. Então, foi como eu falei, foi o meio que o humano encontrou de abrigar várias pessoas num menor... Já pensou se ao invés de ser assim para cima, fosse um bocado de casinha para baixo, não ia ter espaço para tanta casa. Então, normalmente a gente vê muito prédio em cidades grandes, né? Recife, por exemplo, que é a capital, tem muitos prédios, muito mesmo. Porque se fossem todos casa no chão, não ia caber todo mundo. Não ia ter espaço para construir tanta casa. Mais uma vez a palafita aí, olha que interessante, tá vendo, gente? Isso quer dizer que quando a maré sobe, a água bate aqui, ó, no chão da casa. Chama-se genericamente palafitas, tipo de moradia usados em edificações localizadas em regiões alagadiças, cuja função é evitar que as casas sejam arrastadas pelas correntezas dos rios. A gente olha assim, a gente pensa que ela é frágil, né? Que o rio vai levar, mas não leva não. Elas são bem construídas e são firmes. Muitas pessoas, como eu já falei para vocês, no norte do país tem cidades inteiras que são assim, construídas por palafitas. O iglu, bem interessante, né? Como eu falei para vocês, é construído por gelo e a gente só consegue encontrar nos extremos, no extremo sul e no extremo norte. Lugares muito frios. Casa de pau a pique. Essa aqui, ó, essa aqui é bem conhecida lá pelo sertão. Acredito que em algumas zonas rurais daqui de Vitória a gente ainda encontra casas assim. Ela é feita de barro, tá vendo? E madeira. Olha aí que eu falei pra vocês, como elas são grandes, as ocas, tá vendo? Dentro de uma oca podem morar mais de uma família, porque elas são enormes. Elas não são pequenininhas, não. Aqui a gente vai trabalhar um pouco as partes da casa. Dessa casa, por exemplo, como a gente viu que tem vários tipos de moradia, mas vamos ver aqui, ó. Toda casa tem janela? Toda casa tem janela? Não, é como eu tô falando. Essa do exemplo tem, mas nem toda casa tem janela, tá? Chaminé, telhado, cerca, garagem,
portão de garagem, jardim, porta, paredes. São partes da casa, certo? Olha aí, ó, algumas partes da casa. O quarto. Tem casa que não tem quarto, tem casa que só tem um quarto, tem casa que tem 2, que tem 3, que tem 4. Depende do tamanho da casa, né? Normalmente a gente utiliza o quarto para quê? Para dormir, para estudar, para descansar, né? Aqui a gente tem a cozinha. Na cozinha, a gente cozinha, né? Mas só se cozinha na cozinha? Não. Às vezes a gente também faz as refeições na cozinha, não é isso? Olha aí, ó, sala onde a gente senta para assistir uma TV, para relaxar um pouco, para ler um livro, certo? O banheiro é onde a gente faz nossa higiene pessoal, né? Onde a gente toma banho, onde a gente escova os dentes. Agora a gente vai falar de um assunto bem delicado e de suma importância. Queremos moradia para todos, sim. Vocês sabiam que nem todo mundo tem onde morar? E o direito à moradia é um direito essencial de cada um, mas infelizmente nem todos têm esse direito. Olha só, a gente tem aqui alguns exemplos, ó, de pessoas dormindo nas calçadas, em acampamentos, tá vendo? Olha as condições de moradia dessas pessoas. As consequências que a falta de moradia causa na vida de muitas pessoas, o crescimento desordenado das grandes cidades, a desigualdade social e a falta de uma política que se preocupa com as condições da população são algumas das causas para a falta de moradia. Viu, gente? Então é importante que a gente se preocupe com o outro, né? Como é que tá? Aqui em Vitória de Santo Antão, a gente vê esse tipo de cena? A gente vê pessoas dormindo embaixo do viaduto, a gente vê pessoas abrigadas em locais que não tem nenhuma condição de higiene, que não tem como você fazer uma refeição, uma alimentação completa. Então, é importante que a gente pense sobre isso, que a gente reflita sobre isso. E o que é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? A gente pode fazer uma doação, a gente pode doar algum alimento, ou de repente um lençol, uma coxa, um agasalho para essas pessoas, mas a gente tem que pensar também no futuro. A gente precisa que pessoas que estejam à frente das políticas pensem nessas pessoas, pensem em fazer projetos, em tentar arrumar essa desorganização que acontece, como aqui a frase falou, do crescimento desordenado. É muita gente para pouco lugar. Agora a gente vai para o desafio de hoje, né? Vou fazer umas perguntinhas para vocês, tá? E vocês vão responder e depois enviar para a professora de vocês, tá bom? Onde você mora? Existem vários tipos de moradia ou todas as casas são iguais? Onde você mora? Como é que é? É tudo igual? Tem prédio? Tem casa de taipa? Tem casa de madeira? Tem casa de tijolo? Onde você mora, como é? Então, você vai fazer um desenho da sua rua e lembrando de destacar os diferentes tipos de moradia que existem nela. Na sua rua, todas as casas são iguais? Sim? Não? Você vai fazer o desenho e nesse desenho você vai mostrar as diferenças entre uma casa e outra. Ah, professora, na minha rua tem uma casa de primeiro andar, mas na frente tem outra de 2 andares. E aí você vai desenhando e fazendo, tá bom? Aprendemos várias partes de uma casa. É assim em todos os tipos de moradia. Por exemplo, a oca. Você vai desenhar uma oca e suas partes. Ô, professora, mas a oca tem partes? Tem, ela tem a porta de entrada, ela tem a porta de saída. Então, você vai desenhar a oca e você, mais ou menos como você imagina que ela é, de acordo com o que você viu aqui nas fotos, né? E aí você vai dizer de que ela é feita e quem é o povo que mora na oca, tá bom? Faz tudo direitinho e manda para a tua professora, não esquece, hein? Vamos agora à hora da leitura. Eu trouxe um poema bem legal aqui para a gente ler sobre o melhor lugar do mundo. Esse poema foi escrito por Noelle Beger. Nem toda gente do mundo tem casa para morar igual a casa da gente.
Existe casa de palha, que tem o nome de oca, de pedra e de bambu. Existe casa de gelo, que tem o nome de iglu. Existe casa de pano, de tijolo ou de madeira. Existe casa de barro e até de esteira. É bom conhecer tanta casa diferente, mas o melhor lugar do mundo é mesmo a casa da gente. Gostaram? Bem legal, né? Vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu nessa aula de hoje. Moradia é o lugar de vivência. A gente aprendeu que a casa, a moradia, é o lugar que a gente vive com outras pessoas, não é isso? A evolução da moradia. Antigamente os homens moravam dentro de cavernas, né? E hoje em dia a gente já mora em casas e futuramente, só Deus sabe como é que vai ser as casas, com a evolução da tecnologia, né? Moradia está diretamente ligada à cultura e à geografia do lugar onde se mora. Como eu falei, o tipo de moradia que vai ser construída naquele lugar vai depender do clima do lugar, da cultura das pessoas, certo? A gente viu as partes da casa, né? Toda casa tem janela, toda casa tem chaminé, tem garagem, toda casa tem parede. Quais são as partes da casa, né? A gente refletiu como é que é a nossa casa também, não é isso? Direito à moradia. A gente viu que nem todo mundo tem uma casa para morar como a gente, né? Existem muitas pessoas que estão morando em condições precárias, né? Muitas mesmo, porque o crescimento desordenado da população faz com que isso aconteça. E como é que a gente faz para resolver isso? A gente precisa de políticas que resolvam, que tenham um olhar sobre essas pessoas, que desenvolvam projetos para poder dar moradia a essas pessoas, certo? A gente teve o nosso desafio, não esquece de fazer o desafio, tá bom? E a gente leu o poema O Melhor Lugar do Mundo, certo? Foi bem legal, não é isso? É muito bom a gente conhecer que nem tudo é igual com o que a gente vê, com o que a gente vive. A gente está acostumado com um tipo de casa, um tipo de escola, mas pelo mundo existem diferentes tipos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se cuida, fique em casa, usa máscara, não aglomera e até a próxima. Tchau!